Bom dia, manhã de 24 de maio, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 875. Estamos falando de dificuldades agora no livro de Jó. Jó, capítulo 1, versículo de número 1, lemos dessa forma, Jó 1:1. Está escrito assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Qual é a dificuldade desse verso? Será que havia mesmo um homem chamado Jó? Será que a história de Jó seria uma pessoa fictícia? Ou Jó seria uma pessoa histórica, real, ou apenas um herói fictício? Vamos à solução dessa dificuldade. Por causa da forma poética em que os capítulos 39 ao 42 do livro de Jó foram compostos, e devido às forças sobrenaturais envolvidas nos desastres e aflições do herói, como também na restauração de sua saúde e fortuna, alguns eruditos têm questionado a historicidade do episódio todo. Teria, de fato, existido uma pessoa como Jó? Onde ele teria vivido e quando? Muitos têm especulado que ele seria uma figura fictícia, de certo modo um representante do povo hebreu durante seu período de profunda aflição no cativeiro babilônico. Alegam que a grande porcentagem de palavras emprestadas do aramaico e o elevado nível de monoteísmo que se refere nos pontos de vista de todos os 5 personagens, ou 6, se incluirmos o próprio Yahvé na história, envolvida nos diálogos, indica uma data pós-exílica para a composição. Em resposta a essa teoria cética, a respeito da origem tardia e ficcional de Jó, devemos notar que se pode descobrir extensa base para apoio da completa historicidade tanto de Jó como das experiências pessoais e familiares por ele passou. Primeiramente, observamos aqui Jó 1:1, onde diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. A redação aqui assemelha-se muito à de 1 Samuel 1:1, no que diz respeito à casualidade. Havia um homem de Ramatim Zofim, cujo nome era Eucana, filho de Gerom, e vai falar de suas esposas também. Também em Lucas 1, verso 5, lemos: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Se Jó faz parte do cânon sagrado das Escrituras, segue-se logicamente que se deve atribuir credibilidade à declaração histórica que lhe serve de abertura, assim como fazemos em 1 Samuel, ao observar Eucana, em Lucas, falando do sacerdote Zacarias, ou em qualquer outro livro da Bíblia que afirma o havia. O havia sugere a existência histórica de um personagem cuja carreira ele registra. Em segundo lugar, a historicidade de Jó é confirmada definitivamente pelas referências feitas a ele em outras passagens das Escrituras, como no livro de Ezequiel, capítulo 14, verso 14. Jó aqui é colocado do lado de Noé e de Daniel como exemplos de piedade. Ele é um intercessor eficiente, ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus.
Aqui encontramos o próprio Senhor Deus afirmando a existência factual de Jó no mesmo nível da de Noé e de Daniel. Portanto, se ele não houvesse existido da mesma forma, a historicidade dos outros dois seria questionada. Seguir-se-ia de igual maneira que o próprio Deus teria sido enganado nessa questão. Precisaria ser corrigido pelos eruditos de nossos dias, que estão imbuídos de ceticismo. Nesse ponto é interessante que até W.F. Albright, o qual se inclinava a uma datação mais tardia para a composição do livro de Jó, não tinha nenhuma dúvida quanto à existência histórica do próprio personagem. Em seu capítulo intitulado The Old Testament in Archaeology, Velho Testamento e Arqueologia, A.D. Elliman e A.F. Flack, Old Testament Comentário, Filadélfia, o comentário do Antigo Testamento, Albright sugere que Jó teria sido um contemporâneo dos patriarcas, e a data para sua vida era a era pré-mosaica. Ele apoia essa credibilidade mediante o emprego do nome Iob. Deve-se notar que nos textos de escração de Berlim, Iob aparece como sendo o nome de um príncipe sírio que residia perto de Damasco nos documentos de Mari no século XVIII a.C. Ayabum é mencionado na correspondência de Tel El Amarma de 1400 a.C., faz-se referência a Yabab como sendo um príncipe de Pela. Albright também certifica a credibilidade do nome Bildad, um dos 3 amigos que confortava Jó, como sendo uma forma abreviada de Abil Dadum, nome que se encontra nas fontes cuneiformes do início do 2º milênio antes de Cristo. Em terceiro lugar, as objeções baseadas no confronto entre Yahvé e Satanás, registrada nos primeiros capítulos de Jó, não têm uma base mais sólida que as apresentadas a respeito das tentações de Cristo por Satanás no deserto, segundo o relato de Mateus 4 e Lucas 4. Se a Bíblia não pode ser considerada digna de confiança em questões como essa, torna-se difícil dizer em que assuntos ela consegue reter alguma autoridade ou credibilidade como documento de revelação divina. Em quarto lugar, o argumento da natureza linguística, baseado na presença de termos mais características do aramaico do que do hebraico, na verdade é bem tênue. A língua aramaica havia sido evidentemente conhecida e utilizada no norte da Arábia durante um longo período de tempo. As numerosas inscrições do primeiro milênio dos nabateus dessa região foram escritas quase que invariavelmente em aramaico. É possível que as negociações com os povos de fala aramaica tenham se iniciado antes de 2000 a.C. O sogro de Jacó, Labão, certamente falava aramaico. Gênesis 31, verso 47. Os contatos comerciais com grande número sírio de Elbla eram abundantes já em 2400 a.C., embora os habitantes desta talvez falassem um dialeto amorita em vez de aramaico. Além disso, deve-se salientar que a extensão da influência aramaica talvez tenha sido um pouco exagerada. Eigal Ayumi, no seu livro The Unity of the Book of Job, que é a unidade do livro de Jó, argumenta com grande poder de persuasão que não existe aramaísmos demonstrados no discurso de Eliú, Jó capítulo 32 ao 37, os quais têm a reputação de apresentar o maior número deles. Afirma Guilherme que quase todos são termos existentes na língua árabe.
a qual apresenta cognatos em aramaico também. Ele apresenta uma lista, pelo menos 25 expressões, como exemplo, citando os originais árabes em cada caso. Visto que a ambientação da narrativa é Uz, localizada em determinado lugar no norte da Arábia, essa mistura de palavras árabes e aramaicas é exatamente o que seria de esperar de um texto do livro de Jó, quer fosse originalmente composto em hebraico. Pouco provável traduzido de um texto anterior escrito numa língua prevalecente no norte da Arábia, no período pré-mosaico. À vista das considerações acima mencionadas, devemos concluir que não há base sólida para a teoria de um Jó fictício. Portanto, o apóstolo Tiago tinha toda a razão ao apelar para o exemplo desse patriarca em sua exortação aos cristãos para que permanecesseis pacientes na tribulação. Tiago 5, verso 11 diz: tendes ouvido a paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Alusão à restauração final de Jó, quanto à saúde, riqueza e felicidade, e como pai de uma família grande temente a Deus. Portanto, é desnecessário salientar que dificilmente o Senhor teria sido misericordioso e compassivo para com um personagem fictício, além alguém que nunca existiu. Portanto, a historicidade do livro de Jó fica provada pelo profeta Ezequiel, no Antigo Testamento, Ezequiel 14, ao mencionar Jó junto com Noé e Daniel, e pelo apóstolo Tiago, ao mencionar em sua epístola, Tiago 5,11, a paciência de Jó. Portanto, Jó seria, sim, uma figura histórica e não fictícia, como alguns imaginam. Bom, espero que você tenha gostado dessa curiosidade de hoje e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Clique naquela foto redonda, vai lhe aparecer um menu. Clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total de 259 pastas com mais de 7.900 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.